Olá, bem-vindos ao quadro Assunto É do Agoscast, o canal de podcast do Colégio Agostiniano, que traz informações e conteúdos relevantes para você e para sua família. Olá, queridos ouvintes do Agoscast, o canal de podcast do Colégio Agostiniano. Hoje o assunto é variação linguística. Eu sou Rafael, professor do Fundamental 2 e Médio do colégio e coordenador de área. Estou aqui juntamente com a Andréia, também professora e coordenadora de área da escola, para falarmos um pouco sobre variação linguística e o recente manual de escrita que todos vocês já conhecem, pois foi lançado pela equipe de comunicação da escola e apresentado aos alunos e à comunidade escolar de forma geral. Vou deixar que a Andréia se apresente e conte para nós como começou a ideia desse manual. Bom, Rafael, como você já disse, meu nome é Andréia. Sou professora, coordenadora de área do Colégio Agostiniano. A história do manual, ela nasceu de uma conversa com o Tiago, que é o coordenador de ensino médio da escola. A gente estava trocando ideias sobre a qualidade das respostas dos alunos, principalmente agora que as avaliações têm sido feitas de forma remota. E entre um comentário e outro, a gente percebeu quanto o modo como os alunos se comunicam informalmente nas redes sociais influencia nas respostas das avaliações. Não é que isso não acontecesse antes, acontecia, mas é que agora esse fenômeno ficou assim muito mais evidente. E nós, como professores, é claro, esperamos que os nossos alunos entendam que a prova, mesmo quando ela é digitada, é um documento. Portanto, ela tem que ser respondida de acordo com a norma culta. Mas não é bem isso que a gente tem observado. Foi então que o Tiago sugeriu para nós, eu e você, que nós elaborássemos o manual, juntamente com a contribuição dos professores das áreas e o toque final da equipe da comunicação, Certo, interessante isso mesmo. Inclusive, está diretamente relacionado com um tópico presente na nossa convivência entre as pessoas, nos diferentes contextos que a gente vivencia no dia a dia e que é objeto de conhecimento indicado na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, certo? É o que é o documento que regulamenta as aprendizagens essenciais. Portanto, faz parte do conteúdo apresentado em sala de aula, além, óbvio, de ser extremamente recorrente em questões do Enem. Ou seja, esse tópico é variação linguística. Então, a ideia do manual, ela parte disso, desse conteúdo, desse objeto de conhecimento, variação linguística. Inclusive, acredito que nossos alunos já têm noção de que diferentes espaços e situações pedem uma forma de falar também diferente. Bem como de que uma mesma língua, em regiões e países distintos, tem, obviamente, variações. No entanto, nesse momento de ensino híbrido, que é, óbvio, extremamente oportuno para adquirirmos mais conhecimento desse ambiente virtual, do mundo virtual, e de como nos portamos em todos os espaços, disso que é tão amplo, nós sentimos, e o Tiago também, essa necessidade de formalizarmos algumas normas e discutirmos ainda mais esse aspecto que é a variação linguística. Exato. E ao exigirmos, assim, do nosso alunado maior critério na escrita de um documento, como é o caso da avaliação, a gente não está ignorando a existência e a legitimidade das outras variantes, não é isso. A gente sabe que os alunos usam as formas como VC, PQ, TB, nós usamos, Rafael, num contexto informal, numa mensagem de WhatsApp, por exemplo. Mas a gente não pode ignorar a importância da adequação linguística, de que o aluno entenda que o registro informal, ele tem o seu espaço, ele tem o seu lugar, Exatamente, e é importante discutir isso, até mesmo porque a língua é viva, Andréia? Isso na universidade o tempo inteiro nós escutamos e começamos, a partir do momento que promovemos uma reflexão a partir dessa ideia da linguística, da linguagem e da língua, nós percebemos, a língua falada ela não é monolíngue. No Brasil, por exemplo, embora tenhamos instituído o português como efetivamente língua oficial, os falantes eles realizam com frequência diversos rearranjos.
A língua é uma atividade social, ela não é um sistema fechado, imutável, né? No social a gente altera o tempo inteiro, cria o tempo inteiro, faz adaptações com frequência, inclusive criamos palavras, né? Olha os neologismos. E devemos levar tudo isso em consideração, né? Devemos perceber que existem essas alterações constantes em estruturas sintáticas, palavras, pronúncias, e que a língua ganha essas diferentes nuances. E quando estudamos variação linguística, a gente vê, por exemplo, recentemente em sala de aula, né, nós estudamos a variação diacrônica ou histórica. Nós chegamos a estudar um documento de 1919, um documento oficial do governo brasileiro sobre o contágio da gripe. E aí foi muito interessante, porque nós percebemos lá, por exemplo, as palavras grafadas com PH, como farmácia, que agora já são grafadas com F, tinha a palavra sintoma com Y, com N antes do T. Então faz parte desse movimento da língua, né, e se adaptando aos novos modelos, né? Isso no nono, Andréia? Isso no nono. Isso no nono ano. E perceba como esse momento é oportuno. Agora nós trabalhamos isso tudo com manual de escrita em praticamente todas as séries e anos, né? Sim, sim. E óbvio que também não dá para a gente desconsiderar a variação geográfica, a variante geográfica, que também é conhecida como regional ou diatópica, né? Que sofre forte influência do espaço geográfico especificamente, né? Olha no Brasil, né? Dadas as dimensões continentais, nós temos, na verdade, diversas particularidades linguísticas. Elas ocorrem em todos os níveis, quando a gente pensa nesse aspecto geográfico, né? Do geográfico vai para o fonético-fonológico, que são os diversos sotaques no Brasil, né? Em determinados lugares é Letícia, outros Letícia, né? Além do plano morfológico, painho, na Bahia, por exemplo, né? A ideia sintática também, em algumas regiões, expressões como vou não, né? E até no âmbito lexical. Olha, conhece macaxeira? Né? E macaxeira, mandioca, né? Aipim, tudo, né? Para um mesmo item, né? Um mesmo item. Além de pandorga, papagaio, pipa, né? Sim. Também se referem a um mesmo objeto. Inclusive, essa questão da variação relacionada à pronúncia, ela tem gerado altas polêmicas, né? Os alunos, eles trazem essas questões para a sala de aula e até houve uma discussão sobre essa última edição do programa BBB, em que uma das participantes, ela sofreu preconceito linguístico pela pronúncia própria da região dela, né? Então, isso causou alvoroço na sala de aula, é uma coisa que os alunos se manifestam, eles se envolvem nesse tipo de discussão, né? Então, é muito interessante. E eles vão percebendo tudo isso e trazendo para a sala de aula, e é na sala de aula que precisamos acolher e já discutir. Isso acontece cada vez mais cedo. Né? Então, meninos de 6º e 7º, no âmbito da coordenação, a gente vai vivenciando tantas coisas. Sim. E aí, professora, por exemplo, de 6º e 7º, começando a discutir essa questão, né? E coibindo o preconceito linguístico. Isso tudo leva a essa ideia do preconceito linguístico. E tem ainda a variação cultural social, né? Que a gente pode comentar, também intitulada diastrática, né? Não depende da região especificamente, é uma variação que está linkada ao grupo social a que esse indivíduo, a que esse falante se insere, né? Então, por exemplo, na profissão, a gente lida com algumas pessoas da medicina que dor de cabeça é inconcebível, né? Para eles é sempre cefaleia, né? A idade, né? Quando a gente lida, e quando a gente vai percebendo isso com os nossos alunos, o véi, cara, né? Às vezes até no bate-papo da sala de aula, um salve, professor, né? E salve, ou tamo junto em alguns comentários de Instagram e etc. Classe social também envolve nessa variação cultural, nível de escolaridade, sexo, e a gente vai percebendo que são variações de uma mesma língua, né? São grupos sociais distintos e, consequentemente, eles têm uma forma também diferente, né? Entra, portanto, aí vários fatores, classe social, como eu disse, sexo, idade, grau de escolaridade, né? O mulher e o mulher, né? Que é muito comum para alguns grupos. Sim. E todas essas variações, elas carregam um forte conteúdo assim, de exclusão
ou de inclusão. É como se a pessoa, né, ao falar, ela já revelasse a sua origem regional e social. Sobre isso, inclusive, eu mostrei aos alunos uma imagem que eu achei assim, que era originalíssima, mas eles disseram que é extremamente batida, que tinha um precipício e de um lado uma mansão, de outro uma favela. E aí eu comentei em sala de aula, né? Falei, olha, uma das formas, uma das pontes possíveis para atravessar esse enorme fosso social é justamente a apropriação da norma culta. A gente fala apropriação flexibilizando, né? Porque quem que se apropria da norma culta, né? A gente sabe que é esse manuseio da norma, o tanto que ele é importante. Então, praticamente a única chance que alguém que está do lado direito da imagem, que no caso era a favela, a única chance que essa pessoa tem de romper com o ciclo de pobreza é através da educação. Então, isso passa por essa questão do apoderamento da variação de prestígio, né? Não adianta negar. Até porque comunicação é tudo, né? Se pensarmos na variação estilística, por exemplo, na capacidade do falante, desse falante adequar sua forma de falar ao contexto, à situação sociocomunicativa, ao evento e outros fatores, né? E isso tudo é a ideia do nosso manual. O nosso manual tem esse fito, explicitar que existem situações que são formais e que devemos, consequentemente, usar a norma padrão. Por exemplo, a nossa avaliação, né, que em alguns momentos são digitadas, né, embora tenha ainda a avaliação escrita e etc. Né? Ou seja, existe um decoro, né? Mesmo na língua tem-se um decoro. Recentemente eu peguei uma prova de um aluno que ao invés de responder com a palavra sim, ele grafou SS. Esse tipo de coisa tem que ser pontuado, a gente tem que chamar a atenção, porque em textos acadêmicos é muito importante que eles entendam que a exigência da norma culta, a escrita é monitorada, né? Então, é a norma ligada à classe social de prestígio, sim. É a forma de se comunicar da população brasileira que é plenamente escolarizada, que tem contato com a cultura escrita historicamente legitimada, mas não tem como a gente fugir disso. Até essa norma, ela não é homogênea, ela comporta variações, mas é bem menos flexível. Então, e a gente sabe também, alguns teóricos destacam isso, que dependendo de como as pessoas falam ou escrevem, elas são respeitadas, elas são acreditadas e até mesmo obedecidas. Parece que até para você dar uma ordem, como você diz, há um decoro, né? Há uma norma aí. Então, a tendência é ver essa variação como legítima. Então, nós, como instituição escolar, nós não podemos permitir que o nosso alunado ignore a norma culta, porque isso será requerido não só aqui, como também no mercado de trabalho, né? Exatamente. E olha que interessante, estou com um manual, inclusive, nosso manual de escrita aqui, que são cerca de 16 dicas, né, Andréia? A gente tem 16 dicas aqui, retomando algumas regras de escrita, que pensamos, inclusive, né, das provas que já tínhamos vivenciado, como Sim. você disse, né? Isso tudo surgiu a partir de uma demanda, né, como muita coisa nesse ensino híbrido. E são regras de escritas, talvez específicas desse público do Fundamental 2 e médio, mas que olha que interessante, nós publicamos esse manual e diversos pais, a comunidade acadêmica como um todo elogiou, no sentido de falar assim, são retomadas interessantes, inclusive para o público adulto e etc. Olha, a primeira fala justamente disso que você tinha colocado. A primeira fala sobre o uso da maiúscula, né, e meninos de ensino médio, especificamente, que tem ciência da regra, né? Eu não duvido disso. Sim. Mas como está naquele ambiente virtual, ele vai acabando migrando a forma que ele fala nas redes sociais ou num aplicativo de comunicação, para isso que é uma prova. Então é interessante que a gente sinalize isso, até mesmo para penalizar, né, em parte. Sim. É o caminho da educação. E aí a segunda dica também fala dessa ideia das maiúsculas, especificamente em nomes próprios, né? Isso é inconcebível acreditar que os meninos não tenham ciência dessa regra. Sim. Né? E é o meio virtual mesmo, né? Então, nomes próprios, eles vêm grafados, com letras minúsculas, né? E isso tudo acontece no ambiente virtual. É a linguagem coloquial, desde mensagens com amigos no WhatsApp até a avaliação.
né? Então é imprescindível. Eu achei a ideia interessantíssima, né? E é imprescindível abordarmos esse assunto, né? Na atualidade, os ambientes virtuais, antes que eram apenas usados para situações comunicativas informais, eles estão sendo cada vez mais formalizados, né, e institucionalizados, né? Diversas empresas têm o WhatsApp corporativo e até comercial, né? Aqui no colégio, por exemplo, as orientadoras já se comunicam com os pais por meio do WhatsApp, o próprio TI, enfim. E é uma linguagem diferente, ou precisa ser, na verdade, uma linguagem diferente. E quantas universidades não recebem documentos e informações via aplicativos de comunicação ou até mesmo num sistema próprio em que você vai inserindo, né, determinadas informações. Já existe um Enem digital, embora a redação não seja digitada. Sim. Né, mas outros exames talvez caminhem nessa vertente e lide também com isso. Então, precisamos compreender qual que é o contexto e quem que é o nosso interlocutor, né? E quem que é o nosso interlocutor, que é a ideia da variação linguística. Sim. Sem falar nas abreviações, né, que eu já até mencionei, mas vale retomar porque elas são, acho que, o problema talvez mais recorrente, né? Elas não são uma novidade na língua, a gente sabe disso. A própria palavra moto, né, é uma abreviação de motocicleta. Então isso é legítimo, faz parte do movimento da língua. Mas em documentos formais, não dá para você admitir um VC, um PQ, um Q, né? Elas têm o seu lugar, como você bem pontuou, mas isso não significa que em documentos formais elas já sejam legitimadas, não são ainda, né? Exatamente, né? O ainda aí é importante também. E olha que essa é a quinta dica do nosso manual. A quinta dica diz assim, ó: expressões como pra, VC, que, PQ, o N com o tio são inadmissíveis em documentos formais como provas e atividades acadêmicas. E se relaciona a outra que é interessante, que os meninos também têm muita dificuldade. Na digitação, é a sexta dica do manual. Uhum. Na digitação, não é necessário inserir espaço antes da vírgula. Ela deve estar atada à palavra que a antecede. E nos remete também a um outro equívoco da pontuação, né? Muitos não colocam ponto final no fim da resposta, o que é imprescindível. E que eles já, obviamente, fazem com frequência nas provas que são escritas. Né? Nas provas que são escritas aqui na escola, não eram equívocos que tínhamos, né? Os nossos alunos, eles compreendiam que era um documento no escrito. E agora eles estão também, né, percebendo que, embora mudamos o meio, o veículo, né, a gente também tem uma situação que é uma situação formal. E essa questão, Andréia, eu penso que os alunos querem importar as linguagens das redes de mídia para essa realidade escolar, né, para essa realidade escolar. Eles estão também nesse período de adaptação do ensino híbrido, percebendo que a escola está dentro também do virtual, né? E nessas redes, isso é comum. A velocidade é a premissa principal, né? Eles acabam incorporando isso e não sabendo diferenciar o que é escolar para o que é social com amigos e etc. Então as pessoas não costumam mesmo escrever o pronome você nas redes sociais, embora eu tenha alguns amigos que me mandem mensagens com você, escrito de modo extremamente formal, numa sintática, às vezes até com rebuscamento, né? Mas normalmente isso não acontece, porque o postulado da rapidez governa essas conversas. Entretanto, em documentos escritos, a gente percebia uma realidade diferente entre os nossos alunos. E imagina esse tipo de escrita numa petição para o juiz, por exemplo, né? Sim. Existem diversas que são digitadas. Inclusive, tem aqueles juizados de pequenas causas em que você não necessariamente precisa de um advogado. Você vai lá, redige, né, tudo o que aconteceu e você mesmo pode ali abrir um determinado processo. Então, eles precisam, isso para a vida, né, para a vida como um todo, perceber que existem formalidades, né? Sim. Chega a ser engraçado, né? Como as provas têm vindo com esses registros que nós estamos conversando sobre eles, né? E no contexto de fluidez que os alunos importam, realmente
vão embora as regras concernentes à pontuação, né? Eles acham desnecessária a vírgula, o ponto final eles praticamente aboliram do final das respostas, né? Então são várias as pontuações aí que a gente precisaria levar em consideração na hora de avaliar um documento como esse ou penalizar, como você disse, né? Essa é a dica 9, eu fico lembrando aqui do manual o tempo inteiro, a André vai colocando e eu fico lembrando do manual, que a gente pensou justamente esses equívocos dos alunos e eles ficaram impressionados. Foram vários os elogios para o manual de escrita, não só dos pais, mas até dos alunos, porque a gente retomou diversas coisas, às vezes que já tinham estudado, né, no 9º ano, e a gente retoma na primeira série, que está ali permeada de conteúdos que são de morfologia. Então, nossa, deixa eu pensar a vírgula aqui de novo. Então, isso tudo é interessante. E é uma longa discussão, né? O que a gente precisa pensar é que a língua ela tem variações. Isentos de preconceito linguístico, porque isso é inadmissível, mas nós precisamos compreender o espaço, o interlocutor, né? E a língua é viva, né? Quiçá as situações vividas no colégio, agora nesse período de ensino híbrido, que diversas habilidades foram desenvolvidas e relatadas aqui, né, mesmo que minimamente, e que hoje são consideradas coloquiais e específicas para um interlocutor e meio, sejam incorporadas oficialmente à língua e tornem-se aceitas, né, aceitáveis em discursos formais. A língua tem isso tudo, né, os acordos têm esse intuito também de realizar essa atuação. Andréia, muito obrigado pela sua participação. É uma discussão que geraria ainda diversos outros momentos e muitos outros tópicos, né? E agradeço também o auxílio, a ideia, né, do manual de escrita, né? Ele foi assim incrível para os nossos alunos. Foi um manual de escrita a princípio de sexto ano à terceira série do ensino médio, mas que tem inclusive um projeto embrionário para o Fundamental 1 também, com os desvios específicos de lá e as demandas específicas, né? O colégio conta com a sua participação sempre. Muitíssimo obrigada pela participação também nesse podcast. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam e até a próxima.